Don't touch anything. Everything you see in here is either haunted, cursed, or been used in some sort of ritualistic practice. Nothing's a toy. Not even the toys. É isso aí, meus queridos. Hoje nós vamos estudar com esta maravilha. Saiu recentemente o trailer do Invocação do Mal 4. Um filmezinho de terror. Eu acho que a gente nunca estudou aqui no canal com um filmezinho de terror. Vai ser a primeira vez. E vai ser esse trailer aí. E já começa pelo nome, né? O nome em português e inglês tem uma pequena diferença. Assim, dá pra gente interpretar isso aí. Fica até bastante parecido. A gente já vai falar dele. Vou botar minha carinha aqui pra cima. Arrumar a tela aqui pra gente iniciar os nossos estudos. Bora lá. Então, olha só. O nome em inglês é The Conjuring. Conjure é o verbo. Vou colocar aqui embaixo aqui, ó. The Conjuring é o nome. Em português fica Invocação do Mal. Será que é a Invocação do Mal ou Invocação do Mal? Que agora eu já nem lembro. É só Invocação do Mal mesmo. E por que que tem este nome aqui, ó? Invocação, Conjuring. O que que é isso aqui, ó? Este cara, Conjure. Este cara aqui, ó, que a gente fala to conjure. Conjure significa você fazer alguma coisa aparecer através de mágica, ou fazer alguma coisa aparecer e fazer isso parecer ser uma mágica, né? Um ilusionismo, algo do tipo. Então, conjure tem a ver com fazer aparecer, aparição, invocação. Dá pra fazer um pouquinho de sentido nisso daí? Então, The Conjuring seria algo como a aparição, a invocação. E aí aqui tem esse extra no nome em português, Invocação do Mal. Tá, Ellison, mas não é uma tradução direta aos filmes? Não, não necessariamente. Às vezes os filmes são uma tradução direta, às vezes não, às vezes é uma adaptação. Você pega, por exemplo, um filme clássico aí, né? O Poderoso Chefão. Em inglês, o nome é The Godfather. Godfather é o padrinho. The Godfather é o padrinho. E em português ficou O Poderoso Chefão. Vamos lá então, vamos entender o que ele falou naquele início, naquela primeira cena que a gente assistiu lá no começo. A gente vai reassistir ela mais uma vez, mas primeiro vamos entender tudo que ele estava falando. Ele está falando aqui no início, ó. Don't touch anything. Don't touch, não toque, anything, em nada. Sempre que você usa o don't logo no início da frase, você está falando para a pessoa não fazer alguma coisa. Don't watch this video. Não assista esse vídeo. Don't talk to that person. Não converse com aquela pessoa. Don't touch anything. Não toque em nada. Everything you see in here. Tudo que você vê aqui. Everything you see. Tudo que você vê in here, aqui. Agora vem uma estrutura bem legal, ó. Sabe quando você quer falar assim, ó? Hoje eu quero comer ou pizza, hambúrguer, né? Hambúrguer, português, ou um pastel. Olha só, então eu falo assim, eu estou mostrando para você algumas opções que eu quero comer, que eu quero fazer, seja lá quais sejam essas opções, atividades, comida, né? Então eu vou falar assim, ó, hoje eu quero comer ou isso ou aquilo, ou isso ou aquilo. Então a gente usa este ou antes da primeira opção. Ou pizza ou hambúrguer. Em português, este ou no início para falar da primeira opção vai ser o either. Então eu vou colocar um ou aqui, ó, que faz referência a esse either. Então o either é este cara que a gente usa para dar opções. Vou colocar assim, ó, either. E você pode falar também either. Você pode falar either ou either. Either ou either. Não tem diferença, tá? Então, either, opção 1, opção 2, opção 3, ou, aqui em inglês, né? Or, opção 4. Ou então, se for só duas opções, either, opção 1, or, opção 2. Então, é mais ou menos assim a estrutura para a gente falar dos nossos O's, dando opções no inglês. It's either haunted, cursed, or being used in some sort of ritualistic practice. Tudo que você vê aqui é ou assombrado, amaldiçoado, ou foi usado
em algum tipo de prática ritualística. Então, haunted, assombrado, cursed, amaldiçoado, e o being used aqui, ó, faz referência a um foi usado. Faltou um foi aqui, ó. Foi usado em algum tipo de prática ritualística. Vamos colocar aqui, ó, some sort of ritualistic practice. Let's change the color. Algum tipo de prática ritualística. E aí ele completa, ele fala assim, ó, nothing's a toy, not even the toys. Nothing é outra maneira de você falar nada. Então a gente já viu que anything pode ser nada e o nothing pode ser nada também. Tem diferenças? Tem. A gente não vai entrar nos detalhes agora, mas os dois podem ser traduzidos como nada. Nada é um toy e o toy é um brinquedo. Not even, o not even significa nem mesmo. Not even, vamos colocar aqui, ó, nem mesmo. The toys, os brinquedos. Nada é um brinquedo, nem mesmo os brinquedos. Vamos ouvir ele falando tudo isso daí? Vou botar lá no início e eu vou dar play. Let's go. Acompanhem com os olhos aqui, ó. Don't touch anything. Everything you see in here is either haunted, cursed, or been used in some sort of ritualistic practice. Nothing's a toy. Not even the toys. Legal. Depois eu quero que você faça... Parou de funcionar aqui. Eu quero que você faça agora, quer dizer, não depois. Agora você vai fazer um pequeno exercício. Você vai voltar a essa cena e você vai reassistir algumas vezes. Eu quero que você tente fechar os olhos e ouvir uma vez e tentar lembrar de tudo que você estudou. Se você passar por alguma palavra que você não lembra, pausa, vem aqui e confere qual que é a palavra. Ah, ele falou haunted. O que é haunted mesmo? Assombrado. Aí você volta, fecha os olhos e assiste de novo. O seu objetivo é conseguir, de olhos fechados, entender aí uns 70%. 60% a 70% está ótimo, de bom tamanho. 70%, aí você continua a aula. Para que isso, Ellison? Para que você force os seus ouvidos a entender cada vez mais. É óbvio que se você ouviu só uma vez, você fechar os olhos e ouvir de novo, vai faltar um monte de coisa, um monte de informação. Então você tem que olhar qual foi a informação que você não conseguiu pegar de olhos fechados. Ah, foi essa informação. Aí você volta e tenta pegar ela. Não conseguiu pegar outra informação. Pausa, vem aqui ver qual que é. Ah, ele falou ritualistic. Ritualistic. Tinha esquecido. O que é isso mesmo? Ritualístico. Aí o que você faz? Você volta mais uma vez, fecha os olhos e dá play. Seu objetivo é conseguir entender aí uns 70% desta primeira frase, ok? Conseguiu fazer isso, chegou nos 70%. Agora continuamos a nossa aula. Vamos lá. Aí vem um cara, vamos assistir um pedacinho aí a gente estuda. Bora lá. How many cases you guys had? Cases? My name is Ed Warren, here with my wife Lorraine. Maybe 1,000. Every case is different. Every family's different. Beleza, então toda essa parte aqui agora vamos fazer um pequeno entendimento de tudo que está sendo falado. Alguém pede para ele assim, ó, how many cases you guys have? How many a gente usa para pedir quantos. How many é quantos. Casos no sentido de casos de polícia, né? Uma investigação. Por quê? Porque eles são investigadores paranormais, vamos colocar assim. Eles são a polícia dos espíritos, alguma coisa nesse sentido. Né? Então eles vão nas casas das pessoas, investigam o que está acontecendo, se tem alguma coisa de errado aqui ali, faz um barulho aqui à noite, aí eles botam uma câmera para gravar, então eles fazem uma investigação paranormal ali. Então são os casos que eles resolvem ali, né? How many cases, quantos casos, you guys have?
Essa foi a pergunta. Agora, essa pergunta, deixa eu botar um branco aqui de novo, ó. Beleza. Essa pergunta, o que acontece com essa pergunta? Tem uma questão gramatical errada nela aqui. E aí a gente vai corrigir essa questão gramatical e fazer uma pequena observação no final. Qual que é o erro aqui, ó? Quando a gente vai fazer uma pergunta da maneira que está estruturada aqui, eu vou precisar de um do. How many cases do you guys have? How many cases do you guys have? Então tá faltando este do ali para indicar que é uma pergunta. Este é o erro. Agora, qual que é a observação? A observação é que muitas vezes este do, o does, o did, seja lá qual que for o elemento que a gente precisa usar gramaticalmente falando no inglês para fazer uma pergunta, muitas vezes a gente só não usa. Só não usa, faz a frase normal e bota uma entonação de pergunta, que é exatamente o que ele está fazendo aqui, ó. Isso aqui é muito comum. How many cases you guys have? Quantos casos vocês têm? Por que tem you guys aqui, ó? Porque o you, ele significa você, mas ele também significa vocês. E aí, às vezes, não dá para saber exatamente, por exemplo, eu estou conversando com duas pessoas, se eu estou fazendo a pergunta só para um ou se a pergunta é para os dois. Porque o you é você e vocês. E aí, é para uma pessoa só que eu estou perguntando ou a pergunta se engloba nos dois, né? Então, o que a gente usa às vezes? A gente usa o guys depois do you. Guys seria caras. Só que aí quando a gente usa you guys, a gente está pluralizando o você para vocês, é uma forma daí você adaptar o plural, vamos colocar aqui, ó, vocês, para ficar mais assertivo, para eu realmente mostrar que a pergunta é para os dois, ou para os três, sei lá, quantas pessoas você está conversando, e não só para a pessoa que você está olhando, entendeu? Então, uma maneira é falar you guys, eu posso falar you people também dá certo, né? Então, you guys serve para isso. How many cases you guys have? Quantos casos vocês têm? Aí ele fala assim, ó, cases. E aí ele responde aqui embaixo, né? Porque como é um trailer, são cenas que vão se encaixando, algumas do meio, uma do começo e tal, né? Ele responde aqui embaixo, ó, maybe 1,000. Maybe é talvez e 1,000 é 1.000 ou simplesmente 1.000. Maybe 1,000, talvez 1.000. Então vem daqui, ó. Vou colocar a mesma cor para vocês perceberem que eles são partes ali da mesma história. Aqui corta para uma cena, então entre a resposta e a pergunta, né? Corta para essa cena aqui e fala: My name is Ed Warren. Ed Warren é o cara, né? E aí a mulher dele é a Lorraine. I'm here with my wife, Lorraine. Eu estou aqui com a minha esposa, vamos colocar uma corzinha aqui, ó. Eu estou aqui com a minha esposa, Lorraine. Muito bem? Então aqui, ó, de novo. How many cases you guys have? Cases? Aí a resposta lá embaixo vai ser maybe 1,000, mas antes da resposta vem essa cena. My name is Edward Warren. I'm here with my wife, Lorraine. E aí corta para uma outra cena e ele fala isso aqui, ó. Every case is different. Every é uma maneira de falar cada. Every case is different. Cada caso é diferente. Every family is different. Isso aqui que está aqui é a mesma coisa que está aqui. Olha só, eu poderia pegar isso aqui e fazer isso, ó. Every case different. Every case different. Poderia fazer isso, né? Bota o apóstrofezinho ali, porque essa é a abreviação do is, que é o é, né? Cada caso é diferente. Só que aqui, no family, ele contraiu. Então, em vez de falar every family is different, ele fala every family is different. Every family is different. Alright? Let me put a color here. An orange color right now. Now we're going to watch the scene one more time. We're going to watch this part in here. A gente vai assistir essa parte aqui. Olhos aqui na legendinha. Alright? Let's go. How many cases you guys had? Cases? My name is Ed Warren, here with my wife Lorraine. Maybe 1,000. Aqui, ó, vamos dar uma olhadinha no que tá escrito ali, ó.
Based on the true case files of Ed and Lorraine Warren. Baseado nos arquivos de casos reais. Então, o file são os arquivos, casos, case, e true, real, verdadeiro, né? Of Ed and Lorraine Warren. Então, baseado nos arquivos que eles tinham, nos arquivos dos casos que eles participaram, investigaram, seja lá como a gente tenha que chamar isso. Every case is different. Every family's different. Ok, bueno. Vamos assistir mais um pedacinho. Deixa eu botar aqui pra baixo. Let's go. Once we start, there's no going back. Anything can happen. Jesus freaking Christ. Quase caguei na calça. Once we start... Vamos ver o que tá acontecendo aqui, ó. Aqui tem um bonequinho falando mommy, mommy, mommy. Mommy significa mamãe, né? Uma maneira de criança, assim, meio infantil, de chamar a sua mãe. Mamãe, mamãe. Você pode falar mommy, mommy. Então vamos descartar o mommy, 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 mommy e vamos focar nas falas. Ele tá falando isso aqui, ó. Once we start, there is no going back. Anything can happen, and most likely, anything will. Olha só que doido. Once we start. Once, aqui a tradução tá como depois que começamos. Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais literal, ó. Once we start passa mais uma ideia de uma vez que começamos, sabe, ó. Uma vez que a gente começar isso aqui, não dá pra parar mais, tá? Depois que a gente começar isso aqui, não dá pra parar mais. Então, a ideia é igual, só que esse once passa mais esse sentido, literalmente falando, de uma vez que. Uma vez que a gente inicia, aí a gente tem que fazer. Uma vez que a gente for para aquele lugar, a gente vai ter que fazer tal coisa. Então, passa essa ideia. There's no going back. There's no going back. Não há como voltar atrás. O going back significa voltar atrás. E o there's no é um não há como, não há possibilidades, não existe a opção de voltar atrás. There's no going back. Once we start, there's no going back. E aí ele fala assim, ó, anything can happen. Olha só, o anything aqui, ó, lembra que a gente traduziu aqui em cima o anything como nada? Aqui o anything passa a ideia de tudo no sentido de qualquer coisa. Então, a gente pode traduzir como tudo, porque tudo é possível, né? Todas as opções são possíveis, mas ele talvez seja mais precisamente como traduzido como qualquer coisa. Qualquer coisa pode acontecer. Então, tá vendo? Às vezes, a mesma palavra vai ter traduções diferentes. A gente precisa sempre interpretar cada contexto que a palavra se aplica. Então, a gente já viu dois contextos diferentes, onde a palavra anything pode ser aplicada, pode ser traduzida de maneiras diferentes. Anything can happen, de tudo, qualquer coisa pode acontecer. E aí ele completa falando, and most likely, anything will. Most likely, o likely é algo que é provável. É uma maneira de você falar provavelmente, né? Você quer passar a ideia de que algo provavelmente aconteça, né? Esse likely é uma maneira de falar isso. E o most likely passa mais precisamente a ideia de muito provavelmente. E muito provavelmente qualquer coisa aconteça. Então, aqui em cima, a gente poderia ter traduzido como tudo, passando aquela ideia de qualquer coisa, de todas as possibilidades, né? Aqui, o anything já está passando a ideia de tudo mesmo. Todas essas coisas que eu mencionei aqui, todas essas possibilidades realmente acontecerão. Então, olha só, frase inteira de novo, ó. Uma vez que começamos, não há como voltar atrás. Qualquer coisa pode acontecer e, muito provavelmente, todas essas coisas acontecerão.
tudo vai acontecer. O will passa essa ideia de futuro, então ele é meio que esse vai aqui, né? Vai no futuro acontecer. Então, de novo em inglês. Once we start, there's no going back. Anything can happen, and most likely, anything will. Vamos assistir de novo essa parte aí? Bora lá. Once we start, there's no going back. Anything can happen. And most likely anything will. Ok, deixa eu botar um pouquinho para baixo, vamos assistir mais um pedaço, vamos assistir essa parte aqui agora. Yeah. Something's changed. Something's different. Son of the Holy Spirit. We cast you out! No, no! By the power of our Lord Jesus Christ! Aqui a gente vê o nome, né? O nome já vai ajudar a gente a explicar. O nome não, né? Aquela parte depois do nome aqui, ó. Last rites. Last rites. Rites são ritos. Então, last rites são os últimos ritos, né? E aqui, em algum momento, vamos colocar aqui, ó, pra gente já pegar esta parte também. Ó, deixa eu aqui. Descubra why this case, porque este caso, was their last, foi o último deles, o último caso deles. Aí agora sim vamos estudar a cena, depois a gente volta para assistir mais uma vez. Aqui rola uma pequena conversa, né? E aí ela fala para ele assim, ó, Ed, aí ele fala, yeah, tipo, o quê? Oi, fala, tô ouvindo. Something's changed. Isso aqui é muito legal, porque isso aqui, ó, fala de um ponto gramatical chamado present perfect. Não vou entrar nos detalhes do próprio present perfect. Present perfect é uma maneira de falar do passado. Então você está falando que é algo, something changed, algo mudou. Mas aí é legal a gente ver isso aqui, por quê? Porque tem esse S aqui, ó. E aí, como a gente estava falando antes do S aqui em cima, ó, o there's é o is do verb to be, there is vira there's. Aqui no families é o is do verb to be. Às vezes você pensa que este S aqui também é o is do verb to be, mas na verdade é o has. Something has changed. Traduzido literalmente, algo tem mudado. Sim, essa é a tradução literal. Mas a ideia que essa frase passa é simplesmente algo mudou. Qual que é a diferença, então, Ellison, de falar something changed, algo mudou, para something has changed, algo mudou? Tem diferença? Tem diferença, porque quando a gente fala something changed, assim, desta maneira, eu estou falando de algum momento específico no passado e geralmente eu menciono quando? Something changed yesterday, algo mudou ontem. E quando eu adiciono este has, que este has tem a ver com o present perfect, que também é uma maneira de falar do passado, é um passado que a gente não menciona quando? Em algum momento do passado, algo mudou, né? Quando eu não adiciono este has, eu preciso falar quando isso mudou. Something changed yesterday. Algo mudou ontem. Mas quando eu adiciono este has, não necessariamente o has vai ter uma tradução, mas uma função. Qual que é a função? Dizer que foi no passado, mas não dizer quando. Porque o importante é que algo changed, mudou. Não quando este algo mudou. Então, essa basicamente é a diferença do passado normal para o passado do present perfect. Então, quando ela fala assim, ó, something's changed, ela falou que algo está diferente,
algo mudou. Something's different, algo está diferente. Primeiro aqui, ó, something's changed, algo mudou. Something is different, algo está diferente. E aqui sim é o is do verbo to be. Olha que doideira. Então, é a mesma abreviação, deixa eu botar com o pontinho de antes, é a mesma abreviação, só que este aqui é o has e este aqui é o is. Como é que você sabe disso, Ellison? Muito simples, porque quando eu tenho este s e depois eu tenho um verbo no passado particípio, significa que isso aqui é um has. Aqui eu tenho um adjetivo. Então, é diferente, né? Se eu quisesse dizer que foi diferente, eu diria was different, foi diferente. Então, aqui eu sei que é um is different, está diferente, né? Mais ou menos assim. Então, de novo, add, yeah? Something's changed, something's different. Algo mudou, algo está diferente. Let me put a color in here. I'm gonna put now a red color. Algo mudou. Something's changed. Aqui, o que é isso aqui, ó? Isso aqui é o nosso sinal da cruz. Father, Son, Holy Spirit. E aí, em inglês, a gente vai falar in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Fica mais ou menos assim, né? Eu acho que no passado eles chamavam de Holy Ghost e aí trocou para Holy Spirit. Eu não sei muito bem da história, mas eu acho que hoje em dia é só Holy Spirit. Só que ao invés de falar in the name of the Father and the Son and the Holy, ele fala simplesmente Father, Son and Holy Spirit, né? Meio que parece que invocando, conjuring, o Father, Son and the Holy Spirit. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele fala assim, ó, we cast you out. Quando você cast alguma coisa out, você está expulsando alguma coisa, você está se livrando de algo à força, né? Então, we cast you out é nós os expulsamos. Então, o cast out em português vai ser só expulsamos, né? Então, cast out, você pega a coisa, a pessoa, sei lá, seja lá o que você vai expulsar e você pode colocar ela no meio. Cast you out. Por isso que tá desta forma assim, ó. We cast you out. Nós os expulsamos. E aí aqui, essas falas aqui, até que dá de ouvir, mas é uma coisa meio no fundo, gritaria e tal, né? Mas vamos falar delas aqui também, ó. Oh my God, add. Oh meu Deus, add. By the power of our Lord Jesus Christ. Pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo poder, by the power, pelo poder de nosso Senhor of our Lord Jesus Christ. Every satanic power é uma voz bem no fundo, quase não dá de ouvir, que significa todo poder satânico, every satanic power. Provavelmente isso aqui você nem consiga pegar. No trailer ele identifica isso aqui, mas tá bem lá no fundo, assim, quase não dá de ouvir. Então aí rola todo esse negócio, essas cenas e tal, troca de cena aqui e ali, e aí ali no final a gente tem esta outra fala que é daquela... Parece que é uma menina possuída que ela fala com uma voz satânica. Ela fala isso aqui, ó. We've been waiting so patiently for you. We've been waiting. Aqui nós temos o present perfect. Mais uma vez, este V novamente é o verbo to have. Aqui em cima é o has, né? Por que é o has? Porque o something é it. Quando a gente usa it, he e o she, a gente não fala have, a gente fala has, né? Nos outros, no I, no you, no we, no they, a gente sempre vai falar have. E aí, obviamente, a abreviação fica diferente. Aqui fica with e aqui fica somethings. Fica o Szinho que nem a gente viu antes. O que é o been? O been é o verbo to be no passado particípio. Ellison, não tô entendendo. Antes você falou, agora você falou de novo. Não sei o que é passado particípio. Passado particípio é uma versão do verbo. Para tentar simplificar para você, ó, com um verbo que talvez você conheça. Break é quebrar. Broke é quebrei, quebramos, quebrou é o passado. E o broken é quando já aconteceu, já está
quebrado. Broken é quebrado. Esta ação que já aconteceu é a versão do verbo no passado particípio. Então o verbo tem as 3 versões aí, presente, passado, passado, particípio. Todo verbo tem essas 3 versões. A coisa boa é que quando o verbo ele é um verbo regular, ou seja, ele tem este ed aqui no final, por exemplo, o verbo change. A primeira versão é change, a segunda é changed e a terceira é changed, changed de novo. Então, quando o verbo é regular, a segunda e a terceira versão vão ser iguais, né? Quando é um verbo irregular, pode ser igual, mas pode não ser, a gente nunca sabe. Existe uma tabela de verbos no passado particípio, se você quiser pesquisar na internet para tentar memorizar. Não aconselho, é mais interessante cada vez que o verbo aparecer você ver e memorizar ele e entender ele no contexto, e conforme você vai vendo mais vezes, você vai melhorando essa sua memória do verbo, tá? Eu aconselho que você faça isso. O been nada mais é que o verbo to be no passado particípio. É isso aí. Então, we've been seria algo como nós fomos, ou nós estivemos. E o waiting, esperando. Então, olha só, nós estivemos esperando, temos esperado uma ação que vem acontecendo. Isso aqui é que a gente vai ficar muito em gramática aqui, e eu não quero ficar muito em gramática. Isso aqui é o present perfect, isso aqui é o present perfect, isso aqui é o present perfect continuous. Present perfect continuous diz que uma ação começou no passado e até hoje ela ainda está ou acontecendo ou ela tem uma interferência significativa ali neste presente. Como assim? Vou dar um exemplo para você antes de a gente chegar no we've been waiting. I've been working here for 2 years. Então veja, 2 anos atrás eu comecei a trabalhar e hoje eu ainda trabalho. Eu tenho trabalhado aqui, ou eu trabalho aqui por 2 anos. Este been, olha só, o present perfect continuous sempre vai ter o been e o verbo com o ing, exatamente como a gente tem nessas 2 versões aqui. We've been waiting, I've been working, I've been studying. Significa que em algum momento eu comecei e ainda estou fazendo essa ação. Para tentar simplificar e a gente não cair numa gramática muito pesada aqui e virar uma aula de nerd de gramática. Então, o que significa este I've been waiting? Literalmente significa nós estávamos esperando, nós estivemos esperando, nós estamos te esperando por você. Se eu completo aqui, então eu falo assim, ó, we've been waiting for you for 2 hours. Nós estamos esperando por você por 2 horas. Então veja, começamos a esperar no passado e agora ainda estamos esperando. E é isso que está passando aqui, ó. Temos esperado, estamos esperando. So patiently, tão pacientemente for you, por você. We've been waiting so patiently for you. Temos esperado é estranho, né? Eu colocaria assim, ó. Nós estávamos esperando tão pacientemente por você. Assim fica um pouquinho melhor. Mais natural, como a gente falaria de verdade em português, né? Vamos assistir agora esta partezinha final mais uma vez? Bora lá. Something's changed. Something's different. Father, Son, and the Holy Spirit. We cast you out! I won't open! By the power of our Lord Jesus Christ! Father, Son and Holy Spirit. Esses carrosselzinhos são muito satânicos. Não compre essas coisas para seus filhos aí, que senão depois acontece essas coisas aí, vocês reclamam, né? Vamos agora, para finalizar a nossa aula, assistir mais uma vez por completo para ver se a gente consegue entender um pouquinho melhor a cena agora sem legendas. Vamos lá, este último desafio? Let's go!
Don't touch anything. Everything you see in here is either haunted, cursed, or been used in some sort of ritualistic practice. Nothing's a toy. Not even the toys. How many cases you guys had? Cases? My name is Ed Warren, here with my wife Lorraine. Maybe 1,000. Every case is different. Every family's different. Once we start, there's no going back. Anything can happen. And most likely anything will. Yeah. Something's changed. Something's different. Father, Son, and the Holy Spirit. We cast you out. I will not pass. By the power of our Lord Jesus Christ. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Setembro nos cinemas. Agora que a gente chegou até aqui, eu vou te dar um conselho. Se você quiser mais aulas como essa, com filmes, com séries, com músicas, com entretenimento, com histórias, storytelling, aulas mais dinâmicas, técnicas para você melhorar a sua memorização, fixação, a sua memorização principalmente de longo prazo, né? Quer conhecer um aplicativo que vai ajudar muito mais nesse processo de memorização a longo prazo? Um cronograma de estudo para que você saiba como percorrer esse caminho? Clica aqui no primeiro link da descrição, se cadastre no Inglês 360 e ganhe 30 dias gratuitos para você testar. Espero que você tenha curtido essa aula, espero que você tenha aprendido bastante coisas novas, melhorado o seu entendimento. Te vejo num próximo episódio e peace out!